Oi pessoal, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Nós estamos dando início à nossa aula de História, dando continuidade ao nosso assunto, falando sobre a grande civilização romana, um dos grandes impérios, uma das grandes civilizações da Antiguidade Ocidental. Vocês podem observar que, quando a gente fala da civilização romana, nós estamos falando de uma das mais antigas civilizações do mundo. Essa civilização, chamada civilização romana, ela iniciou no século 8, ou seja, 756 a.C., até o ano de 395 depois de Cristo, lá no século IV da nossa era. A gente vai observar então que durante 1200 anos aproximadamente foi o período em que o Império Romano ele existiu, como uma das grandes civilizações do mundo e que tiveram uma grande importância. A gente vai observar que esse Império Romano ele teve grande importância em vários aspectos da nossa vida. A gente vai observar que esse Império Romano ele está presente em várias características que são importantes a gente revisar e a gente relembrar. Nós vamos observar que o Império Romano ele surgiu, né, como eu já disse a vocês, aproximadamente no século 8 a.C. A gente vai observar que além de surgir aproximadamente nessa época, a gente pode também perceber que a civilização romana ela tem origem com a expansão e principalmente com a consolidação do poder de Roma sobre todos os territórios da Itália e também dos territórios vizinhos. A gente vê que a origem da civilização romana, ela é uma origem de uma mistura de vários povos. Etruscos, povos que já viviam naquela região, os povos gregos e também povos orientais. A gente vai observar que, quando a gente fala da economia, a gente vê que os romanos sobreviviam principalmente da agricultura, sobreviviam também do comércio e principalmente da expansão de terras. Então a gente vê que a agricultura e o comércio eram as principais fontes de economia do povo romano. A gente vê que também os romanos se destacaram na arte, não é? Os romanos, eles tinham uma arte que eles tinham, era bem semelhante à dos gregos. Nós vamos ver que eles tinham uma arte que era bem importante na escultura, na pintura, nos mosaicos. A gente vai observar que também a arquitetura ela foi muito importante. Vocês vão observar então que os romanos, eles também construíram o que a gente pode chamar então de aquedutos, que eram grandes construções que eram feitas para levar água do rio ou das barragens até as cidades e ao próprio local onde o imperador ele morava. A religião deles era politeísta, eles acreditavam em vários deuses. A gente vê que também uma das grandes heranças que os romanos deixaram para a nossa vida foi em relação ao direito romano. A gente vai observar então que o direito romano ele vai estar presente o quê? Principalmente na base das leis que nós seguimos hoje em dia. O direito ele já diz que é relacionado às leis. A gente pode então observar aqui, a partir desse momento, o aqueduto romano que foi construído então na fase durante a civilização romana, e a gente vai observar que esse aqueduto era um local onde acontecia os grandes espetáculos dos gladiadores romanos. A gente vai observar então que a partir desse momento a gente começou a perceber que a história de Roma ela é dividida em três períodos, para a gente dividir melhor. No vídeo que está acima desse que eu coloquei na semana retrasada, vocês puderam então observar que a história de Roma ela é dividida em três períodos. Ou seja, a organização da história de Roma ela vai ser diferenciada de acordo com a organização política que ela foi tendo ao longo do tempo. A gente vai observar que essa mudança na organização de Roma ela vai mudando de acordo com as conquistas territoriais e também com o aumento da população. Nós vamos dividir, por exemplo, a história de Roma ela é dividida em três períodos. O período da monarquia é no período desde a formação de Roma, em 753 anos antes de Cristo, até o ano de 509. Todo esse período, Roma foi governado por 7 reis. A gente vai observar então que, em seguida, a monarquia, ou seja, o período que os reis governaram, deixou de existir e Roma passou a ser governada por uma república,
que é um governo onde todas as pessoas têm direitos iguais. A gente vai ver na prática que não era bem assim. Porém, a ideia de república significa coisa pública ou coisa do povo. E pela primeira vez na história, Roma foi o primeiro país a dar início a aplicar na sua política a ideia de uma república, que tudo pertence a todos. E por último, na semana que vem, nós vamos estudar então o chamado Império Romano, que vai ser o período em que Roma alcançou o seu esplendor, porém vai ser o momento em que Roma começou a ser invadida por outros povos e chegou ao fim da grande civilização romana. A gente vai observar que o Império Romano ele era dividido em 4 grupos sociais. Cada um ele era diferente e também tinham privilégios diferentes, direitos diferentes. A gente vai observar que o grupo mais rico da sociedade e que governava Roma eram chamados de patrícios, que eram grandes donos de terras. Abaixo havia os clientes. Clientes eram pessoas livres que trabalhavam para os patrícios. A gente vai observar que eram tipo agregados. Eles eram chamados de clientes. Abaixo, a maior parte da sociedade romana era formada pelos plebeus. Os plebeus não tinham direitos alguns. A gente vai observar que eles eram camponeses, comerciantes e também artesãos, certo? A gente vai observar que abaixo dos plebeus haviam então os escravos, não é? Que eram pessoas que eram transformadas em escravos ou por guerra, que tinham sido conquistados pelos romanos, ou então porque tinham se endividado. A gente vai observar que eram eles que produziam a riqueza de Roma, porém eram considerados apenas objetos e instrumentos de trabalho. E assim a gente consegue então observar que os romanos exploravam os escravos considerados apenas instrumentos de trabalho ou então objetos. A gente vai observar que quando Roma deixou de ser governado pelos reis, a gente começa então a perceber quem começou a governar o Império Romano serão pessoas normais. Essas pessoas, claro que todos eles eram ricos no início. No final da República, a gente vai observar que começou a mudar e alguns plebeus também começaram a chegar ao poder. Porém, a gente vai observar que a República Romana vai ser o período em que vai ser estabelecida uma nova forma de governo. A palavra república ela foi criada em Roma e ela significa reis, significa coisa, pública, né, significa pública. Então a gente vê que a palavra república significa coisa pública. Foi uma palavra, uma forma de governo criada exclusivamente pela primeira vez lá no Império Romano. A gente vai observar quem é que governava Roma durante a fase ou durante o período da chamada República Romana. Como o rei não existia mais, era necessário colocar pessoas para governar o Império Romano. Aí nós temos a imagem, por exemplo, de pessoas que eram chamadas de magistrados. Os magistrados eram pessoas que trabalhavam para organizar o Império Romano. Vocês estão vendo aí, por exemplo, 6 exemplos, que como a imagem está ruim, mas ainda dá para ver um pouquinho se vocês aproximarem. O primeiro de branco, vocês podem ver que ele é um cônsul. O cônsul era uma pessoa que cuidava do exército, uma pessoa rica. Eram escolhidos 2 cônsules em Roma. Um era responsável pelo exército e o outro responsável pela cidade. O que está de branco com a túnica roxa, ele era chamado de pretor. O pretor era uma pessoa que organizava a justiça. Ao lado, com a túnica vermelha, havia o questor, que era responsável pela arrecadação de impostos. Abaixo havia o edil. Os edis, ele era responsável pelo policiamento, pela conservação das ruas e também pelo abastecimento das cidades. Com a túnica azul, nós temos aí os censores, que eles fazem uma contagem da população. E também havia o chamado ditador. Entre os militares, geralmente em fase de crise, era escolhido um homem com poderes plenos, tinham plenos poderes. A gente vê que ele tinha plenos poderes durante 6 meses, que era o período de colocar em ordem se houvesse alguma revolta contra o seu poder ou contra o Império Romano. E logo em seguida havia um Senado. O Senado era um dos órgãos mais importantes do Império Romano. A gente vê que era escolhido 300 homens com mais de 60 anos de idade
e eles tinham poder vitalício, ou seja, até o fim da sua vida. A gente vê que esses 300 homens, que eram mais ricos de Roma, que eles controlavam então a política, a economia, eles poderiam controlar a riqueza e também declarar guerra e paz a quem desejasse. Então o Senado sempre ele era consultado durante a monarquia, durante o Império e durante também a República Romana. Sempre ele existiu. Então a gente vê que havia os magistrados, homens que ajudavam a governar em Roma. Havia também o Senado, que era um conjunto de anciãos que ajudavam, que também ajudavam a governar Roma. E vamos ter também as chamadas assembleias. As assembleias eram reuniões, grupos, associações de homens que se reuniam então para lutar por uma sociedade. Haviam 3 grupos diferentes, 3 assembleias, que era tipo um sindicato que nós temos hoje os trabalhadores. A gente vê que havia a Assembleia das Tribos, ou seja, as tribos tinham uma assembleia para dizer o que eles achavam, o que eles queriam. Havia também a Assembleia da Plebe. Os plebeus se reuniam para exigir melhores condições de vida. E havia também a Assembleia Curiata, que era uma reunião de cidadãos em centúrias. Ou seja, a cada 100 militares havia uma centúria. Era um grupo de militares que se reuniam para exigirem melhores condições de vida e também declarar paz e guerra. Dentro dessas comunidades de militares, que era formada a cada 100, chamado uma centúria, a gente vê que eles poderiam também eleger um ditador, uma pessoa que iria colocar ordem no Império Romano. Ou seja, eles também poderiam eleger os cônsules. Durante essa fase da República Romana, vocês vão observar que existia uma grande luta de classe. E o que quer dizer uma luta social, luta de classe? Os pobres lutando contra os ricos. A gente vê que os plebeus e os patrícios, eles não se gostavam. Por quê? Os plebeus eram a maior parte da sociedade romana, porém, eles eram obrigados a pagar impostos, eram obrigados a servir ao exército, eles não poderiam também não poderiam exercer um cargo, aí tem cargo, mas é cargo, não poderia exercer um cargo importante, só corrigir aqui. Pronto, não poderia exercer nenhum cargo importante, então ele não poderia participar da política e da economia, ele não poderia se casar com patrícios ricos, ou seja, um plebeu jamais ele poderia se casar com um patrício. Imagine se esse plebeu ele fosse pobre. E principalmente a gente vê, se o plebeu ele não pagasse suas dívidas, eles poderiam perder suas terras ou então acabavam se tornando escravos. Então a gente vê, por exemplo, pessoal, que a situação a situação de vida dos plebeus durante a República Romana não era uma situação boa e nem agradável. Então o que é que vai acontecer? Os plebeus começaram a lutar por melhores condições de vida. A gente vê, por exemplo, aí as conquistas dos plebeus. Inicialmente, a gente vai observar, foi criado o Tribunato da Plebe. O Tribunato da Plebe foi um tribunal, tipo um sindicato criado pelos plebeus. Depois de muita luta, a gente vê que eles ganharam o direito de eleger o tribuno da plebe, onde eles poderiam defender os seus direitos e também poderiam acabar com leis que não fossem beneficiá-los. Também foi criada então a chamada Lei das Jositavas, que foi a primeira lei escrita da história de Roma. Na verdade, eram inscrições em placas de bronze. Com lei escrita, ficava mais difícil para que os patrícios pudessem mudar de acordo com seu interesse. A gente vê, por exemplo, que essa Lei das Jositavas ela vai ser a primeira lei escrita da história de Roma. Então, ela é a principal lei que nós vamos estudar. Por quê? Se um patrício, vamos dizer que estava escrito que as pessoas não poderiam roubar. E isso não ia acontecer apenas, não ia beneficiar apenas um grupo social. Os patrícios ia também beneficiar os plebeus. A gente vê, por exemplo, que essa lei das Jositavas era uma lei escrita e tudo que é escrito é mais difícil de ser mudado. Então, essas leis das Jositavas foi uma forma que os plebeus encontraram para que as leis elas não ficassem mudando de acordo com a necessidade dos patrícios.
então o que estava escrito não poderia ser mudado. Claro que essas leis, no início, beneficiavam apenas os patrícios e não os plebeus. Com o passar do tempo, começou a mudar. No ano de 445 a.C., foi criada uma lei permitindo casamento entre os plebeus ricos, não era qualquer plebeu, e os patrícios. E a gente vai observar que essa lei é chamada de Lei da Canuleia. Em seguida foi criada a chamada Lei Licínia, que era uma lei que um dos dois cônsules tinha que ser plebeu. Outro cancelava parte da dívida que os plebeus tinham com os patrícios. Então a gente vê que essa lei da Licínia, ela exigia então que houvesse o perdão, que a dívida dos plebeus fossem perdoadas e principalmente que um dos cônsules, que era um chefe militar, ele tinha que ser plebeu. Também foi criada a lei para distribuir trigo entre a população, que é a chamada lei da frumentária. E a gente vai observar então que foram essas leis que foram criadas pelos plebeus, depois de muita luta, depois de muita morte, para lutarem por melhores condições de vida. O primeiro criaram o sindicato, o tribuno da plebe, que é o ponto inicial. Depois criaram uma lei escrita para que a lei não ficasse mudando. Depois criaram uma lei para autorizar o casamento entre patrícios e plebeus ricos. Não era qualquer plebeu, havia essa diferença, chamada Lei da Canuleia. E havia a Lei da Licínia, que era uma lei que autorizava e exigia que um dos cônsules, um dos chefes militares de Roma, tinha que ser de origem plebeia. E principalmente que cancelava a dívida dos plebeus, cancelava a dívida dos plebeus, ok? A gente vê aí, por exemplo, que o Império Romano ele começou então a conquistar grandes extensões territoriais, né? Principalmente para acumular grande poder. A gente vai observar que durante esse período, Roma então começou a guerrear e por meio dessa guerra